Olá a todos, sejam bem-vindos ao IPCast, um podcast que nasceu para poder, através de vidas reais, inspirar as pessoas através do seu testemunho. Hoje recebemos aqui o nosso meu amigo, pastor Ricardo, que é pastor auxiliar hoje na Igreja Batista da Vitória, que tem um testemunho maravilhoso de vida. Acompanhe essa história maravilhosa, pastor. Seja bem-vindo, pastor Ricardo, ao IPCast. Obrigado pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui e creio que vai ser uma benção hoje. Com certeza, pastor. O pastor Ricardo tem uma história muito linda de trabalho com jovens, de trabalho também, né, um testemunho transformador. Nós gostaríamos, pastor, de nós iniciarmos. Quem é o pastor Ricardo? Então, o pastor Ricardo tem 49 anos, tá? Esposo da Beth, pai da Luísa, do André e do Lucas. Sou natural de São Paulo, né? Eu nasci em Santos, litoral norte paulista ali. Tá? Fui criado em São Sebastião, aí depois eu fui para São Paulo e em 2005 cheguei no Paraná. Que legal. E como é que foi a sua infância aí, pastor, em São Paulo aí? Como é que o senhor, como é que era o pastor Ricardo na infância? Então, o meu pai, ele abandonou minha mãe, ela grávida de 7 meses do meu irmão caçula, e eu tinha 3 anos de idade na época, tá? Nisso daí nós já estávamos morando em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, ali perto de Ilhabela, aqueles lugarzinhos feios que tem por ali, sabe? Então, aí até aos 9 anos de idade eu sofri essa falta de paternidade, né? Minha mãe depois ela se relacionou com outro homem e tal, mas ele chegou a tentar fazer o papel de pai, mas ele nunca conseguiu pelo fato também de ter um problema com o alcoolismo. Então, durante a minha infância foi uma infância bem complicada, né? Eu lembro de muitas vezes ter que ir até o bar, buscar ele bêbado, tá? Então foi algo bem complicado assim da infância, né? Então, sim, pastor, o senhor não vem de berço evangélico. Não, não vem. O senhor vai ter uma história de transformação para frente ali. Então, o senhor tem uma casa inicial, pais separados, quando o senhor ainda é muito criança, Sim, e depois disso, é, enfrenta ainda um padrasto com alcoolismo ainda. sim. Que É uma situação bem complicada porque eu nunca tive um pai que me levasse até para ver um jogo no estádio de futebol, sabe? Alguém que me desse um norte de referencial de paternidade, de masculinidade ali, sim. sabe? Aos 6 anos tem um episódio muito complicado da minha vida, que é onde eu sofro um abuso, não por parte do meu padrasto, mas de pessoas que frequentavam ali a nossa casa, porque eles eram caseiros, né? Sei. Eles eram caseiros, então cuidavam de uma casa de empresários que moravam em São Paulo e iam só para a praia para Sim. estar ali. Então eles trabalhavam ali de caseiros, então nessa época eu sofri um abuso. Foi bem conturbada a questão da infância. Nossa, é impressionante, né? O senhor contar isso, ter essa liberdade de falar isso, com certeza, porque Deus mudou muito a sua vida, né? Para poder chegar e falar isso. E durante a juventude sua, pastor, como é que foi esse processo que você, né, vem num ar totalmente conturbado, sem a presença de Deus, né, e daí depois ainda sofre um abuso, e ainda tem o período da adolescência, que é um período de revolta, muitas vezes, para muitos jovens. Como é que foi, pastor? Então, isso aí desencadeou o quê? Aos 9 anos de idade, eu começo fumando cigarro. 9 anos. 9 anos de idade. Eu começo fumando cigarro, para quê? Para afirmar até mesmo minha identidade, tentar ser aceito no grupo, né? Mais velhos, de pessoas mais velhas. Eu estava sempre inserido em grupo de pessoas mais velhas do que eu. Eu com 9 anos de idade andava com rapazes, com jovens ali de 13, de 14, de 15, sabe? Então ali o que eu comecei a fazer? Eles fumavam, eu queria fumar também. Aí, dos 9 até os 11, era só o cigarro. Mas com 11 anos de idade, aí eu começo a usar outros tipos de droga, sabe? Sei. Então,
Aí essa é uma fase o quê? De aceitação, de estar junto com a turma, né? Participar do De ambiente. participar do ambiente, querer tá ali junto com eles. Porque era melhor estar com eles do que estar dentro de casa. Tá dentro de casa. Olha só. Entendeu? Por quê? Dentro de casa não tinha carinho, dentro de casa você não tinha aceitação. Por exemplo, a gente chegava em casa, cara, o que uma criança de 9 anos quer? Ele quer ligar a televisão, ele quer ver o desenho. Sabe, ele quer ver naquela época era o programa infantil, né? Então assim, só que daí você chegava em casa para ver, você não tinha aquela voz ativa, então meu padrasto chegava, ele desligava, ele mudava de canal. Cara, é assim, ó, nada contra o futebol, mas eu sou um cara hoje que não assisto futebol. Por quê? Porque quando eu tava sempre na frente da televisão, meu padrasto ia lá e mudava pro futebol. Aí eu peguei a versão do futebol, Sim, entendi. sabe? Então assim, claro que eu não sou, a minha carreira no futebol ela foi muito curta, né? Foi muito curta. Eu só joguei futebol uma vez na vida e fiz um gol. Olha só. E foi contra. Puxa vida. Olha que Aí depois eu não sei porque o pessoal da igreja nunca mais me chamou para jogar bola. não teve mais esse contato. É. Então assim, mas Em outro lugar. não, hoje tranquilo, hoje eu sento, hoje eu brinco com o pessoal, eu jogo bola. Mas durante muito tempo da minha adolescência, eu não gostava da questão do futebol por causa disso. Porque criou trauma, Claro. sabe? Criou trauma. Eu vi a minha mãe, às vezes, ser agredida, sabe? Então, assim, eu não tinha nenhuma experiência boa em relação à família. Então, qual que era o meu refúgio? O meu refúgio era estar com os amigos que usavam drogas, sabe? Sim. Então, ali dos 11 anos até os 18 anos, que foi uma fase bem conturbada. Por quê? Com 11 anos eu começo. Com 12 anos nós mudamos do litoral e vamos para o ABC Paulista. Tá? E aí nós vamos morar num lugar que é uma favela. Então assim, eu já estava usando e eu chego dentro do lugar onde é o propício para acontecer. Não que é uma favela, né? Sim. Mas ela com certeza dá mais acesso muitas vezes, né, pastor? Não, não, eu entendo bem, não é a questão de quem mora Sim. ou do local, não. O local tem pessoas muito boas, tá? O local tem pessoas muito boas, mas tem pessoas que se aproveitam para poder fazer outro tipo de comércio, né? Claro, claro. Comércio, no caso. E assim, você já está usando, então quando você já está usando, você começa a procurar pessoas para ter amizade que fazem uso da mesma coisa, sabe? Então você vai nos becos, você vai nas ladeiras, você vai nos escadões que tem, tá? Onde o pessoal costuma usar, tá? Aí você começa a fazer amizade, e ali eu começo a me envolver, não somente usar, mas me envolver com o tráfico, tá? Me envolver com o tráfico. E assim, da escola que eu estudava, eu era o improvável, né? Eu era aquele que ninguém gostava de ter perto. E a minha mãe, nessa época, ela trabalhava como faxineira. E aí eu e a minha esposa, nós nos conhecemos desde dessa época de adolescência, né? Eu usava os livros dela para estudar, tá? E por questão das drogas e tal, como eu entro com 11 anos, tá? No uso de produto químico aí o que acontece? Eu chego e eu repito a quinta série 5 vezes, cara. Nossa. 5 vezes. Você imagina, cara, um cara com 15 anos na quinta série. Barbudo. 16 anos na quinta série. Tanto que assim, eu só vim terminar os meus estudos depois de casado. Fazendo supletivo. Que juventude, que infância, pastor, né? Sofrida. Sim. Aí, algumas vezes para fazer dinheiro, trabalhava no Lavacar, só que o pessoal do Lavacar também era usuário. Aí você fazia dinheiro e usava de noite. Esse ambiente das drogas, pastor, ele, as pessoas buscam, a gente comentou agora ali, pessoas que são usuários, assim, e, e conseguem identificar, assim, sabe, quem que são, assim, Então, facilmente. eu acho que você já ouviu uma máxima que você atrai pessoas igual a você.
Você já ouviu essa máxima? Sim, sim, sim. E parece que quando você está nesse mundo, as pessoas que se achegam a você são da mesma, Aham. sabe, do mesmo tipo que você, fazem uso das mesmas coisas que você. Sim, sim. Porque você vai ter esse tipo de amizade, Uhum. né? É mais fácil de se você assimilar, né, Sim, sim. a outra pessoa. Claro. É a mesma questão hoje, por exemplo, você está num lugar e você conversa com alguém e de repente uma palavra que essa pessoa solta, você fala, "Não, essa pessoa é crente, Verdade. sabe? O Espírito testifica." Ah, verdade. E eu vou te falar, em outras situações é a mesma coisa. É a mesma coisa. Porque quando nós não temos o Espírito Santo, o que, que habita em nós? Habita trevas. E a treva vai identificar a treva. E o trabalho do nosso inimigo é o quê? Ele sabe que ele é um derrotado, mas é quanto mais pessoas ele puder levar para o inferno, ele vai levar. Então, ele vai te ajudar nessa caminhada de ir para o inferno. Sim, Tá? sim. E olhando, né, tinha tudo para acabar ruim essa história, né, pastor? Sim, tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Você veja, um lar totalmente desestruturado, né, um ambiente de alcoolismo, depois de envolvimento jovem, precoce com as drogas, né, tráfico e, né, vivendo um ambiente que, né, te empurrava muitas vezes para isso, que às vezes, ao, vivendo numa favela, muitas vezes as oportunidades são menores, né? Então, ali cada vez, então, nesse período de juventude, o senhor, podemos dizer assim, é o improvável. Assim, esse aqui está quase carimbado ao fracasso, Sim. né? Se a gente podia dizer assim. E quando que, às vezes, o pastor Ricardo começa a enxergar uma mudança ou teve algum momento especial para o senhor assim? Ou você vai compartilhar também alguma experiência difícil durante essa juventude sua? Então, ó, andávamos em 5. Uhum. 4 morreu, só sobrou eu vivo. Olha só, Tá? 4 morreram, só sobrou eu vivo. meu Deus, Eu fui no velório de 4 amigos. meu Deus. De 4 amigos. É, eu acho que a minha esposa ela pode falar muito mais a meu respeito do que eu. Sim, Porque ela me conhece, eu passava droga na porta do colégio. Ela nunca usou, tá, gente? sim, sim. Ela nunca usou. Eu namorava uma amiga dela Aham, e ela falava pra amiga, meu, você namora esse drogado e tal, não sei o quê. sim. Então ela sabe muito mais da minha história do que eu mesmo, Uhum. né? E assim, andávamos em 5 e eles não morreram por quê? Porque ficaram devendo, né? Muito, Ah, foram sim, assassinados. sim. 2 deles eles foram executados. Executados. O pessoal do tráfico esperou os pais saírem, os pais saíram da casa e eles entraram dentro da casa para cobrar dívida. E como eles não tinham como pagar, eles executaram os 2 irmãos. Meu Deus do céu. Agora um detalhe, os 2 estavam na igreja. Os 2 Estavam tinham, se convertendo, estavam no começo do processo. conversão. Estavam no começo do processo, Meu sabe? Deus. É porque assim, ó, a gente falar parece que é um assunto banal hoje em dia, né? Comum, Comum, é. Porque, comum. porque toda hora você escuta. Ah, fulano tá usando, ah, fulano tá envolvido. Ah, mataram ciclano. Porque se tornou algo comum, Sim. comum na nossa sociedade. Uhum. Mas ninguém sabe o quão tenebroso é estar dentro desse mundo, sabe? O que o usuário passa, né? Uhum. Porque ele é refém, ele é prisioneiro. Você, como que eu posso colocar? É tão perigoso quanto algo simples que é o álcool, tá? Uhum. Que você tem em cada esquina da cidade, Sim. sabe? É tão perigoso quanto ser viciado em um medicamento. Que tem pessoas que só são níveis diferentes de Dois. drogas, Uhum. tá? Algumas lícitas e essas ilícitas, tá? Que causam uma dependência é, química e psicológica bem maior, tá? É aquela frase que a diferença do remédio, né, e o veneno é a dose, né? Às vezes é isso também. Às vezes a pessoa também toma demais.
acaba, né? Sim. Com certeza, pastor. E importante, e essa é a ideia, pessoal, aqui do IPCast. É justamente você poder conversar com pessoas que tiveram esse momento, essa transformação de vida, vivenciaram momentos difíceis, muitas vezes superaram. Pastor, eu tô vendo assim, né, eu estou contando essa história, chega a me arrepiar aqui, com tantas situações difíceis, agora mesmo contando isso, perder 4 amigos, eram 5, 4, Sim. por quê? Por causa do ambiente onde vocês estavam vivendo, por causa das drogas, então é importante porque com certeza tem muitos jovens que estão vão estar nos assistindo aqui, e muitas vezes alguns não chegaram a esse ponto, mas às vezes tem amigos que estão indo e o caminho. Sabe, a Bíblia fala que as más conversações elas corrompem os bons costumes, né? Dependendo da companhia que você tá, essa companhia ela vai te influenciar para algo bom ou ela vai te influenciar para algo ruim. Então, a aceitação, não queira a aceitação das pessoas, né? Eu falo que é melhor ter a aceitação de Deus do que a aceitação dos homens. E quando eu entro nas drogas, eu lembro muito bem que foi como em casa eu não tinha o que era necessário. E na rua eu podia ficar sentado com a galera no meio-fio. E ali eu era aceito e ali eu podia ficar. Então eu fui procurar um ambiente Acolhedor, entre aspas. isso. Que na verdade se tornou uma armadilha, né? Sim, sim. Satanás astuto, né, pastor? Então, aonde tem uma mudança, uma virada de chave? Eu conheço uma menina, tá? Que foi minha amiga durante muitos anos, tá? É minha amiga ainda até hoje. E quando o pessoal fala para a mãe dela, ela já é evangélica, tá? Ela já é evangélica, o pessoal fala para a mãe dela, olha, não deixa tua filha andar com esse rapaz, porque esse rapaz vai influenciar ela para algo ruim. A mãe dela diz, não, eu sei o que eu estou fazendo. E na verdade, Deus já havia falado com a dona Loide, né? Que era para ela orar por mim e jejuar pela minha vida. Então ela ficou durante um ano inteiro orando e jejuando pela minha vida. Aí o que acontece? Em um carnaval eu desço para o litoral, para Santos, né? Eu morava no ABC, e eu desço para ir para o carnaval lá. E eu tenho uma experiência, cara. Alguns falam pode ser uma overdose, ou foi o começo de uma overdose, mas foi algo que eu falo, cara, eu tava com o passo já do outro lado. Tá? Até uma pergunta que eu queria fazer exatamente assim. Qual que foi o momento mais, tipo assim, o maior problema na vida? Qual que foi a maior, justamente o que eu estava comentando agora ali, quando o senhor chegou no limite máximo, Então, você tá ali 4 dias usando, o momento mais crítico da sua vida. você tá ali 4 dias usando direto, sem dormir, sem nada, e eu sou levado ali pro hospital, tá? Para ser atendido no pronto-socorro, e o médico ele chega e depois ele fala, meu, você precisa parar com isso. Você precisa dar um rumo pra tua vida, senão você vai morrer. Tá. E aí, beleza. Eu subo de volta, né, para São Paulo, ali para o ABC, e eu vou conversar com a Priscila, que é essa minha amiga, e ela fala assim, viu, ó, você não quer ir para a igreja? Vamos para a igreja. E o senhor já tinha algum conhecimento de Deus, ou uma religiosidade, alguma coisa assim? Então, eu acendi a vela para tudo quanto era tipo o que você me falava que era bom, então eu era multirreligião, sabe? Eu acreditava que todos os caminhos levavam a Deus, tá? Para mim o inferno não existia. Então assim, mas nessa conversa eu sempre ouvia falar de Jesus. Essa minha amiga, ela sempre me evangelizava, falava. Então quando eu volto e eu falo, ó, eu passei por essa situação, ela fala, você não quer ir para a igreja? Então foi o primeiro convite. Eu fui, né? Gostei, gostei. Mas ali ainda não gerou a minha conversão.
Foi o primeiro Ali, contato. então, ali gerou algo para mim que eu posso dizer para você que eu fui simpatizante. Simpatizante. Quando que gera a minha conversão? Porque daí agora eu estou inserido dentro do meio evangélico. Eu sou o cara que usa a droga antes de entrar dentro da igreja e o cara que usa a droga depois que sai da igreja, porque estou dentro da igreja, a brisa passava. Então, isso para mim era surreal. Eu falo, meu, como? Aí tá. E aí me convidam para um show chamado SOS da Vida, um show de rock gospel. E eu nunca tinha ouvido falar de bandas de música gospel. Isso nós estamos falando lá em 93. 93. 93. Mas olha, 30 Então, anos atrás. 92 mais ou menos ali, finalzinho de 92 ali, eu começo a ir para a igreja, eu começo a ter esse contato com a igreja, mas a minha conversão ela vai se dar em fevereiro de 93, num show chamado SOS da Vida, no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Tá? Então, uma banda chamada Bride, e eu começo a ver a galera ali ao delírio no rock para Jesus. Eu falo, cara, tem algo diferente. E de repente, quando o vocalista da banda ele começa a pregar, tem um momento que ele começa a pregar a palavra e ele fala, é uma palavra assim que hoje para nós ela é tão simples, mas ela é tão profunda e verdadeira para quem está fora dos caminhos do Senhor, que aquilo me atingiu de uma forma tão grande quando ele fala João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E já, eu não sei o que aconteceu, eu não lembro, mas eu sei que depois eu estava lá na frente. Sabe, eu estava ali, tinha pessoas orando por mim, eu vi outros jovens jogando o que eles tinham no bolso de droga em cima do palco. E ali, cara, começa uma jornada, porque essa igreja é a Renascer em Cristo e ela era muito longe da minha casa, então eu tinha que pegar o trem, ir até o Ipiranga ali, subir um tanto a pé, porque era na Avenida Cambuci. E, cara, eu comecei a ir para a igreja e quando eu falei que era muito longe da minha casa, uma das pessoas que estava cuidando de mim, ele falou assim, viu, procura uma igreja perto da tua casa. Procura uma igreja perto da tua casa. Aí quando eu começo a ter o contato com a Igreja Batista, sabe? No bairro, né, vizinho do bairro que eu morava, né? Sim, igreja próxima. Isso, igreja próxima. Aí eu começo ali. E aí é quando eu chego pro pastor um dia e falo, meu, não consigo mais e eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda. Para muitas pessoas, pastor, existe um ponto de virada onde que tem esse contato com Jesus e transforma a vida Sim. total, né? E na sua vida, eu teve esse momento, nesse encontro com Jesus, mas não houve um Não, abandono. não houve. Eu continuava dentro da igreja e continuava usando. Sei. Mas só que isso me massacrava. Sim. Isso por dentro para mim era uma luta interior assim. Eu falava, cara, eu sabia já o que eu estava fazendo de errado. Eu sabia que era errado, mas eu não conseguia parar. Sozinho eu não conseguia. Estava escravo totalmente. Totalmente. Assim, ó, eu conheço pessoas que foram para a igreja e no outro dia parou. Sim, é por isso que eu pergunto. Sabe? Pessoas usuários de drogas pesadas, que chegaram e no outro dia já não estavam usando mais nada. Sabe? É claro, tem todo um processo, né? O corpo precisa desintoxicar, tem tudo isso. Mas só que daí eu chego pro pastor e falo, meu, eu preciso de uma ajuda. Senão eu não sei o que vai ser. E ele consegue uma clínica. Naquela época, pensa, 1993 não é como é hoje, né? Você não tem medicamento contra a ansiedade dentro da clínica, você não tem. O meu medicamento contra a ansiedade era uma enxada, né? Para carpinar. Tinha um lugar que tinha os porcos para cuidar, dar de comida, levar lavagem para os porcos, né? Consertar cerca, tá? Mas só que o que me ajudou dentro dessa clínica? O que me ajudou dessa comunidade terapêutica, né? Hoje é chamado de comunidade terapêutica. É porque tinha culto de manhã, de tarde e de noite. Então ali você começa a mergulhar na Bíblia, em palavra, momentos de oração. Você não estava sozinho em nenhum momento. Tá, não te deu crise? Deu.
Aí quando dava crise de abstinência, porque você imagina, cara, são 9 anos, né? Meu Deus, né? 9 anos. Aí, ó, dava crise, tinha um quarto, você ia pra dentro daquele quarto, ele fechava a porta até a hora que passasse a tua crise. Meu Deus. Era a forma de você, isolamento, de Sim. você sozinho, brigando com aquela ansiedade, sem nada para. Esse é o momento que daí você, tudo que você aprende ali, você começa a colocar. Só que daí, você vem com algumas manias, com algumas coisas, né? Aí tem um dia que eu pego um garfo e eu guardo um garfo dentro do bolso da calça. E na hora que eu tô na crise lá, eu começo a tentar furar o meu queixo para tentar acertar o pescoço. Meu Deus. Então eu tenho uma cicatriz, que eu uso a barba agora, mas eu tenho uma cicatriz aqui. Sabe? De tentar tirar a vida. Tamanha ansiedade, quero acabar com isso. Sim. Então, eu fico nessa clínica aí durante 9 meses, que era o período de tratamento. Depois do período de tratamento, eu ainda decido ficar mais um tempo. No total, eu fiquei dentro da clínica 1 ano e meio. Depois eu fiquei como monitor, ajudando aos que estavam chegando. Porque assim, ó, quando chega ali nos 7 meses, 6 meses que você está ali, você já está num outro tipo de vida. Você fala, meu, eu tô bem. Eu já estou a ponto de poder ajudar outros. Então você começa, eles começam a ver em você um potencial, eles te colocam para levar uma palavra, sabe? Então ali começa a ter contato com a música, mas ainda não é o definitivo, tá? Quando eu volto para a igreja, é que eu tenho um contato com a música maior, tá? E eu tenho um testemunho muito legal dessa daí, porque o meu professor falava assim, cara, vai aprender outra coisa, porque você nunca vai aprender a tocar violão. Você já viu aquele episódio do Chaves, do professor Girafales tentando ensinar o Chaves a tocar violão? Era daquele jeito, tá? Era daquele jeito. Lembrei desse. Bem daquela maneira. Então, depois de 1 ano e meio eu volto, eu começo a me inserir dentro da música da igreja, né? Aí começa o meu trabalho como ministro de louvor, tá? Tanto que quando a minha esposa chega dentro da igreja, já estou há 3 anos na igreja, né? Já estou há 3 anos na igreja. Ela chega mais ou menos ali em 96. E ela chega para a mãe dela e fala, mãe, você não sabe quem está na igreja. Daí, porque assim, eu sumi do bairro, né? Sim. Eu sumi do bairro, ninguém me viu. Era casa e igreja, então só quem estava dentro da igreja me via lá, né? E o legal é que quando eu volto da clínica, eu era o cara que chegava 1 hora antes do culto, sentava na beira da calçada e esperava o pastor para abrir a igreja. Aí quando o pastor viu que eu estava firme mesmo em Jesus, ele pega e me dá a chave da igreja. Quem que dá a chave da igreja para um ex-drogado? Eu chegava 1 hora antes, arrumava banco, ajudava, limpava o banheiro, sabe? E fui me inserindo dentro da vida com Cristo ali em comunidade, né? Começou a encontrar aquela conforto que, né, nunca foi um conforto das drogas, mas agora Agora com Jesus. com Jesus. Agora com Jesus. A pergunta que sempre me falam, você teve alguma recaída? Nunca tive recaída. Mas tive vontade. Ah, interessante, né? Mas tive vontade. Tá? Eu sempre falo a música do Thales, né? Que todo dia o pecado vem e me chama. Sim. Ó, eu estou há 32 anos convertido. 32 anos. Então são mais de 32 anos que eu não coloco uma gota de álcool na boca. Tá? Por quê? O pessoal fala, mas a Bíblia não diz nada. Você pode, a Bíblia só fala para não se embriagar. Pera aí, não se engana não, meu irmão. Olha só. Não se engana não, meu irmão. Tá? Porque eu sei o monstrinho que tem dentro de mim. Tá? É igual Lutero diz, né? Eu matei o velho homem nas águas do batismo, né? Eu só não sabia que o miserável sabia nadar. sabia respirar debaixo da água, né? Isso, é. Ele sabia respirar debaixo da água. Então todo dia eu mato o velho homem. Todo dia eu mato o velho homem. Então tem coisas que eu não vou fazer porque eu não quero despertar gatilhos. Sabe, eu vivi uma vida de 9 anos nesse mundo. Cara, por que eu vou mexer em time que está ganhando agora? O senhor tinha mais ou menos quantos anos na época ali, quando o senhor
houve esse encontro com Jesus? 18 para 19 anos ali. 18. Tanto que eu não fui aceito no quartel porque eu estava nesse processo. Né? Eu estava nesse processo. Olha, pastor, é impressionante vendo, escutando a sua história, né? E a gente fica imaginando aqui, né, a trajetória, chegando até onde chegou, processo de clínica de recuperação, você ficar, né, 9 meses lá dentro, 1 ano e meio Sim. depois, né, dentro desse processo vivenciando isso, né, eu não cheguei próximo, né, de ver isso aí, então, e depois o senhor encontrando agora esse conforto dentro da igreja e vendo, né, agora 30 anos já o senhor dentro da igreja e entendendo como as pessoas às vezes evitam de buscar a Deus ou buscam em último lugar, né? Olha, né, a vida que o senhor levou e olha o que Jesus tem proporcionado. Sim. Hoje o que eu vivo é um milagre, né? Por exemplo, ó, somos em 3 irmãos. Né? Um ainda continua em São Paulo, minha mãe faleceu faz 2 anos. E tem algo muito bacana, né? Porque enquanto eu tô nas drogas, eu tô morando dentro de casa. Né? Meu, cheguei a roubar botijão dentro de casa, né? Pra você ter uma ideia. Mas olha só, depois que eu vou pra igreja, eu sou expulso de casa. Entendeu? Entendi. O senhor estava errado. Aham. Não, porque o que acontece? Eu me tornei o fanático. Sei, entendo. Eu me tornei porque eu precisei mergulhar dentro da palavra, eu precisei mergulhar dentro da vida da igreja, porque eu sabia que dentro da igreja eu estava num lugar seguro. Entendeu? Até você conseguir ter um domínio próprio, não é do dia para a noite. Sabe? Não é do dia para a noite. As pessoas falam, só trocou uma droga pela Bíblia. Não. Eu troquei a droga por algo eterno. E você sabe o que é interessante? Que daí, o que acontece? Eu começo a frequentar a igreja. E, cara, tinha muito policial que conhecia, sabia. E eu lembro de uma vez que eu estava descendo com um outro amigo, indo para a igreja, com a Bíblia e tal, debaixo do braço e tal. E de repente para uma viatura da polícia para dar aquele check-up, né, ali. E para onde você está indo? Onde você estava? Não vi mais você na rua. Um policial que conhecia. Era conhecido até da polícia. Aham. Agora estou na igreja. Então o pastor agora tá vendendo droga. Eu falei, não, eu parei, eu tô indo para a igreja mesmo, tal, não sei o quê. E, cara, eu andava com uma nota de R$ 5 para dar de oferta ali, né? E naquela época era um bom 5 reais, dinheiro. sim. E ele fala, meu, você tá indo comprar alguma coisa, porque esse dinheiro tá dentro da Bíblia, você tá usando a Bíblia de disfarce e tal. Eu falei, não, senhor. Não Tô. acreditava. Não acreditava. Então nós vamos acompanhar vocês até a igreja. Eu quero ver se você vai ficar no culto mesmo. Olha aí, Sabe? imaginando a cena aqui da polícia escoltando até a igreja. Até a igreja. Até a igreja. Então, assim, foi algo que eu vivi e depois eu comecei a testemunhar, né? A gente fazia muito, levava a banda que tinha na igreja para tocar nos colégios e depois eu contava o que Jesus tinha feito na minha vida, sabe? Nesse período, agora que o senhor já não estava casado ainda, né? Não. Nesse período, a gente começou a namorar em 97, né? Em 97. Olho para ela porque você sabe que homem tem uma memória curta e para esquecer data é complicado, né? Não pode. Não quero arranjar briga depois do podcast. Não. Né? Nós estamos aqui para poder só apaziguar tudo sempre. Então, em 97, em fevereiro de 97, eu me converto em fevereiro de 93, em fevereiro de 97 nós começamos a namorar, né? E nós casamos em 99, 1999. Então, mais de 6 anos aí, o senhor frequentando a igreja, mudança totalmente. Sim, mudança total.
E a pastora Beth, eu chamo de pastora, né? Aham. Ela era da igreja também? Não, Não, também não era da igreja. não era da igreja. Ela, ela se converteu na igreja onde eu estava, na Igreja Batista, ali, no Parque São Vicente, lá em Mauá. Em Mauá, ela se converte lá, tá? E daí a gente começa a namorar em 97, né? Em 99 nós casamos. Em 2002 nasce a Luísa, né? E aí, durante esse processo de namoro ao nascimento da Luísa, nós temos muitos testemunhos, muitas experiências com Deus que nós podemos contar. Compartilha uma aí com nós, pastor. Então vou contar uma das mais impressionantes aí. Nós estávamos na igreja, né? Nisso, a igreja onde eu me converti batista, ela era uma congregação e tinha sede. E eu fui para a sede, quando casamos, nós mudamos lá para a sede e tal. E aí a gente estávamos num culto, eu sentado já no corredor da igreja, a Beth do meu lado, com a Luísa no colo e tal. E naquela época eu estava desempregado. Então, assim, foi uma época que eu trabalhava formatando computador, instalando Windows 95 e 98 era o top, tá? Beleza. Já tô nessa época já. Já tá nessa. Já tô nessa época aí. Aí eu tô ali e eu lembro que tinha sobrado 10 reais. Eu fez serviço, paguei algumas contas, sobrou 10 reais. Ali eu falei, é o leite da Luísa. A Luísa era pequena, né? Pra semana e tal. E eu tô no culto e eu escuto da mesma maneira que nós estamos conversando. Era palavra de oferta, eu escuto, me dá os 10 reais. Puxa. Eu fingi que não era comigo. Deu até um toque no do vizinho ali. Não, Deus eu tá entrei falando naquela oração de guerra e já comecei a repreender Satanás. Aham. Né? Só que assim, do meu lado esquerdo não tinha ninguém, porque eu estava no corredor. Só a Beth do meu lado. Eu olhei para ela e falei, você falou alguma coisa? Ela, não falei nada. Tá bom? E eu continuei. De repente eu escuto mais uma vez. Me dá os 10 reais. Meu Deus. E eu comecei numa briga. Isso acontece comigo, tá? Com você não acontece. Tá bom? Só comigo. Só com o senhor aqui. Eu comecei a lutar, aquela luta interior. Tô desempregado, esse dinheiro é pra semana inteira e tal. Nisso, a minha esposa, sábia como sempre, daquela maneira carinhosa, ela só me cutucou e falou, Deus está pedindo os 10 reais. Confirmou com ela. Eu peguei, fui com aquela alegria, né? Fui chorando, irmão. Eu fui chorando. E eu falei, Deus, só tô fazendo porque você tá falando. Jean, nessa época, o rato que tinha dentro do armário de casa, ele fez a mochila dele, olhou para mim, fez uma cara de nojo e falou, não volto nunca mais. O meu bumbum era o bumbum mais conhecedor de todas as notícias do ABC Paulista, porque quem nunca limpou com o jornal, né, que atire a primeira pedra. Não faz mal. Então... Situação... Não, muito, a situação muito complicada. Deus nos prova, às vezes, nesses momentos, né, pastor? Às vezes. E você sabe o que é interessante? Você pode ter quebrado financeiramente, cara. Mas no espiritual você estava voando. Você está entendendo? Aí sim. Quando tem esse confronto com a tua fé, você se aproxima mais de Deus. Eu falo que o perigo nosso hoje, o perigo dessa geração é o conforto que nós temos. É o conforto. O conforto que nós temos em relação a buscar a Deus hoje Sim. é o que traz, às vezes, a apostasia, é o que traz a mornidão espiritual, a frieza espiritual. Porque daí o que acontece? Eu entreguei com fé. Tá, beleza. E em nenhum momento foi uma barganha com Deus, não, foi por obediência, porque ele pediu. Sim, entendendo. Tá? E aí o que acontece? Quarta-feira, foi no domingo, passou-se segunda, passou terça, você fala nada mais vai acontecer. Só que na quarta-feira uma irmã grávida, ela liga pra gente, e aquela época, a época que eu fazia serviço, eu abastecia o carro para poder ir pra igreja e, eu enchia o tanque do carro. Aí ela fala, viu, precisava de um favor e tal. Meu marido está trabalhando à noite, de dia ele dorme. Será que vocês não podiam me levar no mercado? Eu preciso fazer uma compra. Tá tranquilo.
Eu falei pra minha esposa, vamos, vamos. A gente foi. Entrando, até lembro o nome do mercado. Era Copperrod ou era Carrefour? Era o Carrefour, né? Entramos lá dentro do Carrefour e tal, e fomos olhando, fomos olhando. A mulher começou a encher 2 carrinhos. E eu só olhei pra minha esposa e falei, nossa, eles vivem bem, né? Vive. Mas, irmão, na hora que ela pegou os 2 pacotes de papel higiênico, eu só olhei pra minha esposa e falei, de todos os carrinhos, eu só queria o papel higiênico. Pra você ver como Entendi. tava. Eu Como tava. imagino, pastor. Tá, beleza. Colocamos ali, enchi o carro. E ela tava grávida, ela tinha uma escada enorme na casa dela pra subir, cara. Daí eu falei, pode subir, irmã, que eu levo a compra pra você. Quando eu falo, eu levo a compra pra você, ela falou, não é pra mim. Meu Deus. Essa compra Deus mandou fazer pra vocês. Meu Deus. Glória a Deus. E agora é interessante, né? A oferta era R$10. O valor da compra foi de R$110. Meu Deus. Essas experiências com Deus. Contar só mais uma que a gente viveu Conta nessa aí, pastor, época. conta aí. A gente voltando do culto, ainda tava nessa época de perrengue, tá? Voltando do culto. Esses cuidados de Deus são maravilhosos. Sim. Entendeu? Uhum. Aí a minha esposa olha pra mim e fala, nossa, queria tanto comer uma pizza. Tá bom. E eu tinha um vizinho da igreja que morava no 4º andar, eu morava num prédio nessa época, morava no 4º andar. Meu líder de célula, inclusive. Aí tá, a gente voltou da igreja do culto, tava lá. Daí ela falou que queria comer uma pizza. Eu falei, eu tenho dinheiro, dá pra gente comprar e tal. Tá. Ah não, mas daí vai faltar. Beleza, tranquilo. Aí toca a campainha. Toca a campainha, é o meu líder de célula. Viu? Ó, você não vai ficar chateado comigo? Eu falei, ficar chateado porque? Ele falou, cara, a gente vai viajar essa semana e tem uma pizza que ela tá congelada, cara, e eu tô trazendo aqui pra vocês, porque senão vai ficar aqui, vai estragar e tal, a gente não vai comer. Eita tal, Deus. beleza. Fechou a porta, a gente pulou de alegria, tal. Mas só que eu costumo dizer que a minha esposa, ela é boca aberta. Mas boca aberta pro bem, tá? Pro bem. Ela fala, puxa Deus, só faltava uma coquinha agora, né? Irmão, toca a campainha de novo. Meu Deus. O mesmo rapaz, é o Alex. Ele fala, viu, só esqueci de trazer a coca pra vocês. Meu Deus, olha que Deus maravilhoso, né, pastor? Assim, ó, eu sou apaixonado por isso, pastor. Nesses detalhes que Deus cuida da gente. Sim. Porque para muitas pessoas às vezes pode ser simples, mas é para o momento que a gente estava vivenciando ali, é especial, marcou a vida, porque a gente sabe que não é natural isso. Não. É o próprio pai cuidando, né? Daí nós voltamos na tua infância, que teve um problema, que não teve intimidade com o pai. Daí você tem o Pai nosso, o Pai Celestial, nos cuidando. E Né? eu tenho uma experiência em relação a isso, porque assim, quando eu me converto, eu tenho uma dificuldade de chamar Deus de Pai. Entendeu? Eu enxergava Deus como Senhor, eu enxergava Deus como um grande general. Pelo contrário, eu enxergava Deus como se você fizer algo errado, Ele vai te castigar. Sabe? Eu não enxergava essa paternidade de Deus. E eu precisei ser quebrado nisso daí, sabe? Para entender que Deus era meu pai. Entendi. Conta mais essa parte. Então, a gente participou de um curso chamado Veredas Antigas. E nesse curso eu entendi que Deus, ele não é como o meu pai natural. Se o meu pai natural me abandonou, Deus não iria me abandonar. Entendi. Então, Deus me levou a essas experiências para entender a paternidade dele. De que ele era o nosso supridor. Recentemente, quando nós saímos de uma instituição, de um ministério que nós estávamos e que nós entregamos, Deus falou pra gente assim, fiquem tranquilos porque eu vou suprir vocês em tudo. E desde então, nada nos faltou. Amém. Em momentos críticos que nós falamos, agora vai quebrar financeiramente, agora não tem como, Deus sempre vinha com provisão. Sempre. Sabe? Porque às vezes é fácil, você está na frente de uma igreja, então não, Deus vai te abençoar, vai vir um irmão que vai... Mas viu, não é a questão de ser o pastor, a figura, ou ter um cargo importante, é você entender que você é filho de Deus e Ele cuida de você. Sabe? Então surgiram provisões de onde a gente menos esperava. Pra você ter uma ideia, a gente esqueceu que a gente tinha uma conta poupança,
que estava há anos parado. Aí de repente a minha esposa fala, meu, para comprar material escolar ela foi tentar ver um empréstimo. Ela foi no banco para ver se tinha uma maneira de adiantar algum O dinheiro. senhor já estava com 3 filhos, né? Sim, Tava com 3 filhos. Uhum. Aí nisso a moça do banco fala, viu, mas você tem uma conta conjunta aqui, tem uma poupança aqui. Tem um saldo nessa poupança. Eu não lembrava, ela não lembrava. Meu Deus. E eu vou te falar, sabe o valor que estava naquela poupança? O valor exato para comprar um material, ainda sobrou dinheiro, né, amor? Esse é o nosso Deus. Então, assim, a paternidade de Deus, você entender a paternidade de Deus, que Deus ele não vai abusar de você, Deus ele não vai te massacrar, ele vai ser pai. O que o pai faz? O filho errou, o pai corrige, o pai não tira a consequência do erro. Entenda uma coisa, você errou, você pecou, Deus ele vai te perdoar. Mas o teu BO você vai ter que assumir, irmão. Certeza. A fatura do cartão você vai ter que pagar. A consequência vai vir. Sabe? A consequência vai vir. E hoje a gente vê assim, tem pessoas que se achegam a Cristo, elas querem que Deus perdoe o pecado delas. Mas elas querem que Deus também tire a consequência do erro delas. E não tem. Você viveu errado durante tanto tempo, maltratou a esposa, ocasionou uma separação, você quer que em um mês Deus traga a tua mulher de volta. Limpe todo o teu... O perdão está, né, estamos livres do pecado, né, Deus nos perdoou quando nos convertemos, porém existe ainda, né, algo a ser completados ali, né? A salvação e a conversão, ela é algo progressivo. Ela é algo progressivo. Não adianta, o cara foi para a igreja e em uma semana você querer que ele mude 100%. É claro, uma mudança vai ser notada, mas ainda tem coisas que tem carrapatos, né? Tem carrapatos ainda que vão ser tirados, né? Uhum. Porque você tratar uma ovelha não é simples, já passou ali, tirou o berne e tal, não. Vai tirar o grosso, mas tem muita coisa que está incrustada ainda que vai ter que tirar. É uma coisa que a gente fala muito hoje dentro do business, do comércio, que é o quê? Tem que ter uma mudança de mentalidade. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudar a maneira de pensar. Exato. Tá? E mudar uma maneira de pensar, ou mudar uma cultura familiar, uma cultura de vida, não é do dia para a noite. Tem que ser exposto à palavra todos os dias. Com certeza. Eu tenho uma experiência, um aprendizado, pastor, sobre a paternidade, que eu sempre comento, que eu aprendi a ser filho depois que eu me tornei a ser pai. Porque eu também tive uma relação difícil com meu pai, né? Meu pai nunca foi alcoólatra, tal, sempre esteve dentro de casa, mas eu tive uma relação difícil com ele. E eu também difícil enxergava Deus, eu tinha uma dificuldade para enxergar Deus como pai. Eu tinha o respeito, a veneração, Deus, nosso Senhor e tal. Mas essa intimidade de pai, de gente poder, que nem muitas vezes eu tenho com meu filho hoje, chegar e conversar, trocar uma ideia, orientar ele, e o cuidado eu não tinha. Mas depois que eu tive meu primeiro filho, e ele foi crescendo, e eu fui vendo as atitudes dele, eu comecei a entender o meu pai, e comecei a entender Deus. E daí ali começou a mudar o meu relacionamento com Deus. E aí que eu começo a me entregar mais para Deus, na questão da intimidade, entendendo que Ele é meu pai e está suprindo. Então essa experiência eu também tive, né, assim, depois que eu fui pai, me tornei filho. E é interessante, uma vez eu estava fazendo um esboço de mensagem, né? E o meu filho, ele vem com um desenho. Ele tira o desenho e ele coloca embaixo. Ele estava com uns 7 anos ali, 6 anos, o meu caçula. E ele coloca ali a referência bíblica exatamente da mensagem que eu estava preparando. Sim. E eu não tinha comentado nada, tal. E depois ele vem, ele me abraça. E eu pergunto para ele, viu? Como é que eu estou me saindo como pai? Daí ele olha para mim e fala assim, até que você está se saindo muito bem. Que legal. Então isso me traz um conforto. Sim. Sabe? Porque assim, ó, o meu pai, eu vi ele 3 vezes na vida, 4 vezes na vida, cara. Meu Deus. Sabe? Então, uma vez com 7 anos, outra com 11,
sabe? E depois quando eu fui levar o meu convite de casamento, e ele não foi ao meu casamento, Sim. e quando a minha filha nasceu, que foi a única neta que ele conheceu. Meu Deus, né? Então, difícil, né, pastor? Sim. Difícil. Então a gente vê que paternidade, ela não vai estar relacionada a DNA, Uhum. tá? Paternidade vai estar relacionada ao que você vive em Deus. E aí é a referência que eu tenho como família, porque quando eu chego na igreja, lembra que eu falei agora há pouco que a minha mãe falou, ó, fora de casa? Pois é, Porque eu tô lá dentro da igreja. sim. Tem uma família da igreja que me acolhe. Uma família que eu possa morar na casa deles, que eu possa conviver com eles, tomar café da manhã, jantar, almoçar, e eles começam a me ensinar o que é família. Entendeu? Sei, entendi. Então assim, eu tenho minha família biológica, amo, tá? Mas eu também tenho essa família que me ensinou Sim, o que que é cuidou, ter uma família, o que é ser família. cuidou de você, né? Sim, não dizendo que a minha família é perfeita, tá? Nós Sim, temos defeitos. claro, total, Tá? na Eu todos falo que na nós. hora que você me conhecer, você vai querer Jesus, porque eu sou podre, irmão. Não adianta, não. Infelizmente, nós somos carne propensos sempre a fazer o Sim, mal, né? é. Jesus que está sempre nos cuidando e nos limpando, né? Através do sangue dele. Pastor, então agora sim, mudando a sua vida, então tem toda essa dificuldade, esse problema. E quando que agora o Ricardo começa a se tornar pastor? Quando que é o chamado, que o senhor entende assim, ó, que você tem um chamado pro pastoreio, né? Quando que começa a mudar né, essa virada assim na sua vida? Então, ó, desde a minha conversão, eu já entendi isso, né? Essa Então, vontade. porque tinha tudo para não dar certo, né? Sim, E de repente você dá um 180 ali, né? muda radicalmente, muda radicalmente. Então, desde que eu estou dentro da igreja, eu tenho essa facilidade para estar ministrando, para estar... Começo no ministério de louvor, né? Até falo que como pastor eu sou um bom ministro de louvor. E toca muito bem, canta muito bem, né? Aí, o que que... Como que dá essa questão? Em São Paulo já trabalhava com jovens, já estava na liderança, no grupo, ministrava em vários lugares e tal. E de repente, em 2004, na verdade 2003, meu sogro e minha sogra mudam para a União da Vitória, né? Eles mudam. No começo eles chamam a gente para vir para a União da Vitória e a gente fala não, porque estávamos numa igreja grande, uma igreja boa, com a promessa de sermos integrais no ministério e tal. Aí, Deus ele fala conosco para virmos para a União da Vitória. E a gente começa a lutar com Deus, né? Porque sempre quando Deus fala uma coisa, não vem dizer para mim que você obedece de primeiro, irmão, que é mentira. Reflete. Não acontece. Vamos orar mais um pouco. Vamos orar, vamos jejuar, você vai fazer que nem Gideão, um novelo de lã molhado, agora cheio seco. de regras Vamos, ali. sabe, Né? hoje a gente, depois de um tempo, a gente começa a ficar mais atento ao que Deus está falando, né? E Deus ele começou. Aí todo lugar que eu ia tinha algum profeta que falava uma palavra referente. A mais marcante foi que eu fui tomar um café na casa de uma irmã. Ela tinha me convidado para um café. E eu chego lá, tinha uma irmã do Coque, né? 2.0, mulher alta, armário de porta aberta. Eu falei, não precisava contratar segurança, eu só vim tomar um café. Né? E ela olha para mim e ela fala assim, viu, irmão, tem um caminhão na porta da tua casa. É um caminhão de mudança. E não é para esse estado não, é para outro. Olha. Falei, Deus, já entendi o recado. E aí nisso eu vim com planos, né? Porque daí a gente desenha, né? Sim. Porque Deus ele só te mostra aonde você vai chegar, ele não te mostra como você vai chegar. Porque se ele te mostra todo o processo que você vai passar, irmão, você desiste no meio do caminho. Se Deus mostrasse para José o que ele iria passar, por isso que Deus só mostra, olha, é o governo do Egito, você vai estar governando sobre as outras estrelas, né? Sim. Tá? A revelação do sonho dele, né? Mostra o sonho. Então, Deus ele mostra o sonho, o que vai acontecer, mas ele mostra o processo que você vai Uma passar. jornada ali.
E aí eu tô dentro de uma empresa, eu faço, o meu projeto era chegar em União da Vitória com dinheiro no bolso, era montar um comércio próprio, tentar empreender, e Deus não deixou. Deus não deixou. Eu processo a empresa onde eu estava trabalhando por desvio de função, eu sou humilhado no dia do julgamento. Eu sou humilhado no dia do julgamento, um processo que tinha tudo para ser ganho, tá? Eu sou humilhado no dia do julgamento, e naquele dia que eu sou humilhado ainda, eu tenho que pregar à noite na igreja. Eu tenho que pregar à noite. Virar a face. E falar, Deus, você tinha falado, mas Deus falou, eu não falei que era assim que era para fazer. Eu falei aonde eu vou te levar, não te falei como. Meu Deus. Uhum. Aí tá, consigo ser mandado embora, chego em setembro de 2005 em União da Vitória. Setembro de 2005. Setembro de 2005. Deus me fala algo e eu não obedeço novamente. Deus dá uma palavra, não faça aliança com o povo da terra. Olha. Só que eu falei, não, meu sogro e minha sogra estamos congregando numa igreja, vamos estar a família toda junto, é a coisa mais bonita que tem. Não tem como Deus não abençoar, né? Olha o que o senhor está falando, é interessante essa chave aí, ó. Não tem como Deus não abençoar. A família está unida. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Aí tá. Só que Deus falou, não faça aliança com o povo da terra. Fiquei 2 anos em uma denominação, foi complicado. E ali então, daí começa algo de, sabe, pular de igreja em igreja. Tá. Tentar encontrar Deus. Sim, porque daí agora você já tá, eu já estava dentro de uma igreja mais pentecostal, né? E você não achava um lugar que fosse a Um cara. batista para vir para pentecostal, existe uma mudança. Sim, muito. Ainda mais Apesar que pentecostal antigo ainda aí era mais... A última que nós estávamos, a igreja batista, que já era a matriz lá já estava mais renovada, sabe? Já era, mais renovada. Mas mesmo assim, né, pastor? Entre o batista e o pentecostal e o neopentecostal, existe uma diferença durante o culto, vamos dizer assim, né? Buscam Jesus, mas o culto ali, a forma do culto é bem diferente, né? Daí, isso 2005, né? Até 2010, para nós foi uma luta para achar um lugar. Aí quando a gente acha um lugar, 2008, perdão, quando a gente acha um lugar, nós estamos 6 meses dentro dessa igreja, a igreja fecha. A igreja fecha. Tem um problema com o pastor, vem o pastor presidente e ele fecha a igreja. Aí estamos em 20 pessoas, sem lugar para congregar. Daí um fala, para tal lugar eu não volto, para tal lugar eu não volto, para tal lugar eu não volto. O pessoal falou, Ricardo, você vai ter que cuidar de nós. Eu falei, calma aí, gente, eu não sou pastor. Olha só, os próprios irmãos reconheceram. Aí o que acontece, Jean? Eu abro uma igreja. Eu fico com essa igreja de 2008 até 2010 com ela aberta. Tá? Montamos o estatuto, montamos tudo, só que assim, ninguém queria dar cobertura para nós. Um ministério totalmente novo. Totalmente novo. Novo. Sem nenhum... entendi. Totalmente novo. Só que eu não era ordenado pastor. Tá? Um dia eu conheço um pastor que vem de fora, pastor Luciano. Ele vem de fora, ele abre ele traz uma filial da igreja de São Paulo. E a gente conversando, ele falou, cara, muito bonito, mas quem te ordenou pastor? Eu falei, não, ninguém. Ele falou, cara, é como você tem uma casa, mas você não tem um telhado. Vai chover dentro. É o que acontece muito hoje em dia, né, pastor? Muitas vezes, infelizmente, as pessoas não têm esse entendimento, que não é só você abrir uma igreja, abrir uma porta ali. Existe uma cobertura, né? Sabe que hoje eu falo assim, Jean. Uma vez eu estava andando com o irmão, pastor, abriu mais uma igreja. E eu olhei e falei, preferia que fosse um bar. Falou, pastor, misericórdia. Eu falei, não, irmão. O bar já está fazendo errado.
Mas você já imaginou que essa igreja vai fazer errado também? Porque um pastor sem uma cobertura, sem um curso teológico, sem um fundamento, sem alguém para estar mentoreando ele, para estar ajudando ele, você não acredita que ele vai zoar mais vida, ele vai prejudicar, vai ferir mais pessoas do que o bar? Qual que está sendo a diferença do bar para essa igreja? Só vou te falar, só está levando gente para o inferno de uma forma mais bonitinha. Meu Deus. Uhum. Sim. E sabe, hoje em dia, tem aquele ditado, né, Jean, que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Tá cheio, verdade. Entendeu? Sim. De boas intenções o inferno está cheio. Então, assim, daí quando eu conheço ele, a gente conversa sobre isso. Num domingo eu chego pro pessoal e falo assim, gente, eu tô indo congregar em tal lugar, estamos fechando as nossas atividades aqui. As cadeiras, equipamento de som, tudo que nós temos nós vamos doar para eles. Todo mundo concorda? Eu fiz uma assembleia. Sim. Todo mundo levantou a mão, concordou e fomos congregar juntos. Em 2012 eu sou ordenado pastor por essa denominação lá em São Paulo. Aí sim, daí tá diferente. Olha, então só assim, ó, de 93, o ano da sua conversão, a transformação de pastoreio veio só em 2012, verdadeiro, na ordenação, né? Sim. Teve o processo ali, né, mas só em 2012. Então são 12 anos, praticamente, não, 20 anos. Sim. Quase 20 anos sem ser ordenado pastor, mas num processo dentro das igrejas, né? Sim, dentro das igrejas. Aí, em 2012 eu sou ordenado, 2014, daí Deus ele fala comigo novamente, com a minha esposa, que era o momento de zerar a nossa vida. Deus manda a gente sair da denominação onde a gente estava, e a gente sem entender, eu falo que só fiquei um dia desviado em casa, só um domingo. Que daí no outro, eu já estava em outra igreja, que foi a última denominação, na qual fiquei 4 anos como pastor auxiliar, ajudando o pastor que vinha de Curitiba para a União da Vitória todo fim de semana. E depois 5 anos que eu fiquei como pastor, o presidente, o sênior, tomando conta da igreja mesmo, né? Como pastor responsável. Aí então nessa denominação eu fiquei durante 9 anos. Essa era a Bola de Neve. Isso. A Bola de Neve que o senhor pastoreou tempo ali. Ali o senhor pastoreou mesmo. Ali eu pastoreei mesmo. Pastoreou. Ali eu pastoreei mesmo. Muitas experiências com certeza ali, né, pastor? Muitas testemunhos ali também, né? Sim, muitas pessoas. Eu pude ver muitas vidas restauradas, muitas pessoas transformadas. Pude ver pessoas que hoje estão no ministério, em outra denominação. Eu pude ver casamentos restaurados. Então, assim, a gente acompanhou uma das histórias do Jonathan e da Karen, né? Sim, com certeza. Meu cunhado e minha irmã, né, que assumiram hoje uma igreja, né, e foram mentorados por muito tempo pelo pastor, então eles têm um carinho especial pelo pastor, né? E isso é bacana, né, pastor? Você vê pupilos seus, às vezes, assumindo o ministério, né? Sim. É gratificante, né? É porque daí você vê que o trabalho e tudo que a gente colocou diante deles, porque assim, ó, o discipulado não é trabalho do discipulador, é mais trabalho de quem está sendo discipulado, né? Porque se não houver obediência, se a pessoa não fizer aquilo que você está orientando que ela tem que fazer, não vai adiantar de nada, sabe? Eu acho até, me perdoem, se você tomar como uma heresia, isso não é heresia, mas eu creio que quando o Senhor Jesus está falando que nós não devemos lançar pérola aos porcos, não está somente significando a palavra em si, você evangelizar e pessoas que não querem ouvir, mas também está diretamente ligado à questão do discipulado, quando você está direcionando pessoas e essas pessoas tomam direções diferentes. Sim. Porque você está dando algo que tem valor para ela. Porque a palavra tem valor, o tempo tem valor, sabe? O conhecimento despejado tem um valor e as pessoas desprezam esse valor. As que não desprezam esse valor, elas conseguem arrancar como um foguete. Isso não elimina processos dolorosos, sim, concordo. Mas torna que os processos dolorosos sejam mais fáceis de ser enfrentados. Sim, concordo totalmente. Porque o processo de discipulado, ele traz algo, Jean,
muito importante chamado maturidade espiritual. Porque daí você começa a olhar as situações com outros olhos. Você entende a soberania de Deus sobre a tua vida. Você entende que Deus ele não é um garçom que tem que estar te abençoando em todos os momentos. E você entende que Deus ele vai te dar processos para que você cresça e para que você amadureça. Sabe? Para que você caminhe realmente em retidão. Porque, teve momentos que eu quis desistir de ser pastor? Teve, vários. Acho que todo dia a gente quer, né? Abandonar o chamado. Sim, são acusações, são infâmia, mentiras que dizem a teu respeito. Eu enfrentei algumas. Sim. Sabe? Mas viu? E aí, quando você enfrenta tudo isso e Deus fala para você, continua nesse lugar. Esse é o mais importante. Essa é a melhor resposta que ele pode obter é essa, continua. Sim. Deus falando com você, né? Deus falando com você. Sabe, eu lembro que em uma situação da minha esposa, ela foi num retiro. E uma mulher de longe, qual a probabilidade, né, de uma pessoa lá de Navegantes, sabe? Vem e fala para você, assim, no caso para minha esposa, olha, tentaram manchar a tua reputação. Mas viu, Deus ele tá nesse negócio e Deus ele vai mexer. E comentando com o irmão esses dias, falando sobre isso, né? Eu falando, olha, tentaram. Daí ele falou assim, viu pastor, não é o que falam a teu respeito, é a maneira como você vive. Isso é o mais importante. Isso diz mais a teu respeito do que os outros podem falar de você. Teve um momento marcante assim no teu ministério, assim, pastor, ali? A senhora assim, sabe? Na verdade, assim, ó, a pergunta assim, ó, essa certeza do chamado, teve um período da tua vida assim lá atrás que você falou assim, não, eu vou ser pastor algum dia? Então, cara, na verdade, assim, eu acho que assim, eu sabia que eu iria ser, mas eu não tinha noção do momento, nem da hora. Então, assim, quando aconteceu, eu só sabia que era. A sua vida foi fluindo. Sim. Foi fluindo. Foi sendo direcionada para isso. Direcionada para isso. Para isso. O senhor não teve, muitas pessoas assim, eu tinha certeza que eu ia ser pastor, eu tinha um desejo de ser pastor. Não. Não, Deus foi tratando na sua vida, cuidando de você, sendo um pai e mostrando o caminho até o senhor chegar. Cara, eu vou te dar... Tudo, né, da vida ali. Eu vou te dar um exemplo assim, olha, tipo assim, cara, Davi sabia que ele ia ser rei, mas ele não sabia qual era o momento e a hora. Ele já era ungido, mas ele não sabia qual era o momento e a hora. Eu posso dizer que antes da minha ordenação, em todos os momentos, eu acho que a minha vida eu sempre tive atitude pastoral. Sabe? Porque assim, o pastor, ele não é o título. O pastor é a função. Sabe? Não é o cargo, é o encargo. Então assim, minha esposa sabe muito bem disso. Desde o nosso namoro, eu sempre cuidei de pessoas. Então, eu sempre estive com pessoas. Então, visite em hospitais, estar em velórios, em casamentos, na celebração da igreja, para mim sempre foi comum, sabe? Não como membro, mas como alguém que esteve sempre desempenhando uma função. Então eu podia não ter o título diante da denominação, mas eu sempre tive essa função. As atitudes sempre eram votadas. O reconhecimento sempre teve. Isso, pastor, eu acho importantíssimo isso, por causa que assim, eu hoje na Quadrangular, eu sou chamado de pastor porque eu tenho o curso teológico, fazer tequia da Quadrangular. A pessoa fala assim, você vai assumir a igreja e tal. Eu falo assim, não me encontro nesse chamado de assumir igreja, de pastoreio. Eu amo o estudo, amo, né, a conversa, amo o ensinamento, mas eu não me vejo, muitas vezes, com esse cuidado que o pastor tem mesmo. São os 5, né, da Bíblia, apóstolos, mestres, sim, né? Os ministérios. Os ministérios, eu me encontro no de mestre, não no de pastor. Mas viu, eu acho que todos nós temos um pouco de cada. Um pouco do apóstolo, um pouco do evangelista.
Mas assim, a função pastoral não quer dizer que você tem que ser somente pastor de uma igreja. Está sendo pastor líder de uma igreja. Você pode ser pastor e estar dentro de outra função. Por exemplo, a função de mestre da categoria de ensino dentro da igreja. E isso não exime o cargo de pastor. Claro. Tá? É que eu acho que hoje as pessoas confundem muito. Quando falar, pastor, você tem que estar à frente de uma igreja. Já tem essa visão, né? Tem essa Não. visão. Pastor que cuida da igreja, né? Não. É. Eu acho que assim, todos nós temos, todo homem, né? Ele tem essa função pastoral. Quando eu celebro o casamento, eu sempre falo glória a Deus, porque hoje está sendo ungido mais um pastor. Porque cada marido ele tem que ser o sacerdote dentro da sua casa. A primeira igreja que nós temos que cuidar é a nossa casa, a nossa família, né? E se você não for aprovado dentro dessa igreja chamada família, não espere ser aprovado na instituição igreja, porque você não vai ser. Concordo. Se você o que o apóstolo Paulo fala quando ele escreve para Timóteo a respeito dos líderes da igreja, que seja homem de uma só mulher, não dado ao vinho, que cuide bem da sua casa. Porque se ele não cuidar bem da sua casa, não adianta ele falar, meu, você pode ganhar vários drogados, você pode converter um monte de gente, mas você perdeu a sua família. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder a sua alma. Perder as pessoas tão próximas, ou as próprias pessoas que estão perto de você, que são testemunho, testificam de você mesmo, dizem assim, não, o que ele está falando lá, a família está atrás dando suporte, está concordando. Ó, esse E momento eu acho de... muito bonito isso, pastor, né? Porque assim, a pastora Beth sempre está junto com vocês, a família de vocês são muito unidas nesse ponto, eu acho muito bonito isso aí. Uhum. Acho bacana, então a família de vocês eu vejo que testifica da sua vida. Sim. E isso é importante, né, pastor? E é interessante, ó, porque quando eu entrego o ministério por um motivo de doença, né? Por um motivo de doença e falta de suporte da instituição. Sim, tá? Acompanhei ali. E é interessante porque no começo do ano Deus fala com uma das nossas intercessoras, né? Nós tínhamos uma intercessora e ela entrega para nós algo falando, viu, tem a possibilidade de vocês serem transferidos, porque eu vi um anjo arrancando 5 árvores muito bonitas, mas que não estavam dando fruto. O anjo ele tira essas 5 árvores e planta em outro lugar, em outra terra, e quando está nessa terra começa a dar frutos. Daí a gente pensou, pode ser uma transferência que pode acontecer e normal. tal. Vamos ver. Esse foi o ano, 2023, o ano que eu mais fiquei doente e tal. E quando a gente decide, entregar o ministério, a gente se volta para dentro da nossa casa. E você sabe quem que deu o meu maior suporte? Não foram irmãos de fora, não foram pessoas, foram meus filhos. Foram os meus filhos. Todo domingo, depois do almoço, cada um lavava seu prato, lavava seu copo, pegava o caderno, pegava a Bíblia e a gente estudava a Bíblia juntos. Olha só. Puxa. Sabe? Não tinha igreja para congregar. A igreja dentro da casa continuou. Continuou. Os meus filhos falam, pai, não tem igreja na cidade para nós, vamos... A gente abre uma igreja. Aí Deus fala, para. Calma aí. Deus fala, para, não é isso. Calma aí, não é bem não assim. É isso. Aí quando a gente vai para um outro lugar, que é a Igreja Batista, onde nós estamos hoje, e a gente entende que é ali onde Deus queria nos colocar, as coisas começam a fluir. Com certeza. Sabe? Pastor, eu tô maravilhado e um pouco frustrado com o tempo, porque que conversa maravilhosa, que testemunho maravilhoso, como a gente vê Deus agindo na sua vida, o cuidado de Deus, a transformação, né, na sua vida. E eu vejo hoje o que o Senhor tem, né, esse cuidado que o Senhor teve, né, que Deus teve contigo. Vai faltar tempo para nós terminar aqui, pastor. E nós temos um período aqui que nós para poder encaixar. Sim. Mas assim, pastor, esse momento eu queria que o senhor, né, tá faltando tempo para nós aqui, comentasse, que é usando a Bíblia, um versículo que o senhor tem como carinho especial, né? Qual que é o versículo, né? Então, nesse aqui, usando a Bíblia, abrindo a Bíblia, queria que o senhor, essa aqui é a Nova Versão Internacional, abrisse um versículo que o senhor tem um carinho especial aí, né, para nós aí, quando está compartilhando.
E temos aí esse tempo aí com o pastor. Eu acompanho o pastor é meu amigo, e quantas histórias eu sei que ele tem. Ainda tem aqui a parte da música, que é muito importante. Então vou ter que fazer uma parte 2 aí com o pastor Ricardo, com certeza. Aqui, ó, Jeremias, capítulo 29, verso 11. Esse foi o versículo que deu uma virada de chave na minha vida. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Uou! Essa promessa é maravilhosa. Esse versículo, quando eu entendi que Deus ele tinha planos sobre a minha vida, que Ele pensava ao meu respeito, foi o que me fez descansar nele e entender que não sou eu que faço, é Ele que faz. Não é na força do braço. Jeremias 29, esse é o versículo que o senhor carrega. Pastor, né, mais uma vez, foi uma conversa maravilhosa. O IPCast, ele tem esse desejo de trazer as pessoas, e que as pessoas que estejam nos assistindo, elas possam se inspirar na vida e ver como Deus transforma, às vezes, pessoas improváveis, que tinham tudo para não dar certo, como o senhor comentou, de 5 amigos, 4 morreram, o senhor andou, né, quase atentou com a própria vida, e hoje o senhor tem uma família linda, um ministério abençoado, frutificando, né, fez discípulos, já tem pessoas que estão abrindo, que estão à frente de ministérios também, que foram pastoreados por você. Né? Eu sou seu amigo pessoal, conheço a sua história, então eu fico feliz de o senhor estar participando comigo aqui. E eu sei também que o senhor tem essa pegada com os jovens. Eu queria que o senhor deixasse, então, né, uma mensagem para os jovens que vão estar nos assistindo, né? Às vezes a gente fala jovens, mas abrange tudo, porque o seu testemunho, né? De 0 a 99 anos. 0 a 99 não. Mas assim, o senhor venceu. Sim. Através de Cristo. E os jovens precisam, às vezes, entender que essa vitória só veio por Cristo. Sim. A câmera é sua aí, pastor. Nenhuma vitória é por mérito humano. Meus amigos, a melhor coisa que você pode fazer é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vencer o vício, vencer os problemas da vida, você só consegue em Cristo Jesus. Sozinho você não consegue. Pode até conseguir por um tempo, mas eles voltam. Mas quando você está com Cristo, está lá em Romanos 8, capítulo 37, 38, diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o que eu posso falar é: entregue realmente o seu coração a Jesus, a sua vida a Jesus. E pode ter certeza que Ele tem um futuro e um plano para você. Amém, amém. Glória a Deus. E o PQcast é isso, pessoal. Dar voz a esses testemunhos maravilhosos do que Deus tem cuidado. E eu queria, mais uma vez, pastor, agradecer. Conversa maravilhosa. Tenho certeza que nós vamos fazer a parte 2, porque ficou ainda muita coisa para o senhor contar para nós aí. Muita coisa Falar das canções. Ficou muita coisa. Mas eu estou muito feliz, né, de ter completado esse episódio. E, como eu falei, o propósito nosso é isso: dar voz a testemunhos para inspirar as pessoas. Se você gostou, chegou até aqui, curta, comente, compartilha, né? Deixa aí o seu comentário, o que te tocou nessa história do pastor aí. E uma coisa que eu sempre digo: Deus abençoe a sua vida.